Hi there! Hoje eu vou conversar com vocês sobre morar fora do Brasil para aprender um idioma. Muita gente me pergunta se vale a pena, se é uma coisa bacana, como é que foi que aconteceu comigo. Eu posso falar para vocês que quando eu fui morar nos Estados Unidos, depois de ter ido lá uma vez com 15 anos, eu estava muito com ideia de um dia voltar para estudar mesmo, mas eu já estava no último ano da faculdade, então eu já sabia basicamente tudo que eu precisava oficialmente, né, de inglês. Então eu não cheguei lá para aprender inglês. Eu fiquei um semestre numa universidade lá nos Estados Unidos e assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma decisão muito legal. E só que o que eu falo para todo mundo, você quer ir para lá? Você quer aprender o idioma? Começa aprendendo aqui no Brasil, depois você vai para qualquer lugar que você for, você já vai sabendo um pouquinho do idioma. Não adianta você chegar lá nua e crua sem saber nada do idioma, não importa onde você vai, mas é uma coisa muito importante, você tem que saber pelo menos um pouquinho. A minha filha foi para o Canadá, ela foi estudar lá, ela tinha 15 anos, mas ela já tinha um nível super bom de inglês. Tanto que ela fez o teste lá, ela ficou, da turma dela, ela ficou no nível alto, assim, já com alunas mais velhas, inclusive. Então, assim, vale a pena? Vale, claro que vale. É uma super experiência, além de você estar vivenciando vamos dizer, o cotidiano lá fora, é uma outra cultura, qualquer lugar que você vai, não é só Estados Unidos, ou só Inglaterra ou Canadá. Então, você tem que estar preparada, pode ter algumas coisas que não vão dar muito certo. É bom você ir por uma companhia, uma escola de idiomas, alguém que realmente tem uma base que pode te levar até lá. Ou então, no meu caso, eu não fui assim, mas enfim, hoje em dia tem muito mais recurso. A gente pode fazer au pair, ou você vai fazer um intercâmbio, ficar na casa de americanos, que também não foi o meu caso. Eu fui lá realmente para estudar e morei num apartamentozinho que aluguei, enfim. Mas eu conheço gente que já foi com a mãe, com a avó, com o irmão, que tal. Só que assim, fique num lugar onde você possa realmente praticar o inglês. Se você for com um grupo de brasileiros, ou com amigos seus, ou com a família, achando que você vai aprender muito inglês, você não vai. Você tem que se prontificar, você vai ter que estar muito preparado para aprender inglês mesmo e não ficar só falando português e não ficar todo dia falando com o Brasil. Você tem que vivenciar isso, tá? Então, outra coisa muito importante, você tem que ter, vamos dizer assim, uma disposição para ficar lá e você tem que ter muita paciência. Então, quanto mais tarde você for, pior. Pensa, quando você ainda tem seus 20 e poucos anos, é diferente depois que você passa dos 30 a 35, né? Não é que não é válido, eu conheço gente que foi para lá mais velha, enfim, mas não é a mesma coisa. Então, se você tá com vontade de ir, você tem isso em mente, é um plano seu, você passar um tempo fora do Brasil para praticar o idioma, não aprender, tá? Lembra que eu falei, não vai começar do zero. Você não vai chegar lá sem saber falar nada. Primeiro que você não vai passar na alfândega. Depois você pode se meter em encrenca. Isso é muito fácil você ser enganada, enfim. É uma coisa meio complicada quando você vai sem saber o idioma total, morar em um outro país, tá? Então, quanto mais cedo você for, melhor. Não vai achando que você com 40 ou 40 e poucos anos vai lá, vai achar que é tudo legal, tudo maravilhoso. Não é, gente, não é. A gente já tem outro curso, a nossa vida já toma outro curso depois dessa idade. Não é uma coisa fácil de levar, tá? Você vai ter um certo costume aqui, você vai ter um conforto aqui outro. Então, para você morar fora, para estudar, procura, se você tem alguma ideia de passar um mês, 3 meses no mínimo, tá? Eu falo assim por experiência própria e pessoas que já foram para lá. Não adianta você ir para lá para passar um mês. Você, eventualmente você vai até aprender umas palavras novas e tal, mas aprender ou praticar o inglês, um mês não dá, gente. Tem que ser mais, tem que ser no mínimo 3 meses, ou você passa um semestre lá.
Se você for mais jovem, inclusive, quiser fazer um intercâmbio quando você ainda está no colegial, ou se você tem um parente, um filho seu, uma filha, ou você quiser mandar para lá para fazer esse intercâmbio ainda no colegial, é top, é a melhor época, tá? Tudo é bom, aceita tudo, tudo tá valendo. Agora, passou muito tempo, não adianta. Então, tenta fazer isso se você está mesmo pensando, programar uma viagem para lá, vai praticar o idioma, ok. Pensa no mínimo, assim, estourando, assim, no mínimo dos mínimos 2 meses, tá? Menos que isso, você só vai fazer turismo, não adianta nada, tá? Fuja desses cursos que oferecem milagres, você vai fazer imersão, você vai ficar um mês lá. Não vai, gente, não vai. Infelizmente não vai, tá? É gastar dinheiro à toa. Então pensa bem, planeja bem, vale a pena, vale super a pena. Qualquer idade, mas é aquilo que eu falei, né? Quanto mais cedo. Bom, eu estava esquecendo de uma coisinha muito importante, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, o seu thumbs up, tá? E também, claro, inscreva-se aqui no canal, porque quanto mais pessoas inscreverem, mais a gente pode programar e produzir esses vídeos legais para dar umas dicas para vocês, tá bom? Espero todos vocês aqui. Até o próximo vídeo. Bye!